Muito bem. Certo? Estão vendo a tela compartilhada? Beleza, obrigado. Como eu comentei, a gente tem um layout que eu vou seguir aqui da aula, tudo bem? Essa aula ela tá montada, bonitinha, a gente vai falar já sobre o tema dela. Vamos completando algumas informações aqui dentro, então eu vou abrindo algumas caixas de texto dentro desse PowerPoint aqui. Depois nós temos um momento com alguns exercícios bem práticos, ó, por exemplo, Enem, Universidade do Rio de Janeiro, Unital, beleza? Depois uns exercícios de aplicação para vocês fazerem em casa e vídeos de apoio. Aí, ao final de todo o material editado, eu salvo esse arquivo do PowerPoint, mando para vocês usar como consulta. Essa daqui é da nossa aula de Química, que a gente vai falar hoje sobre separação de misturas. E depois nós temos uma aula de matemática, que a gente vai começar falando de porcentagem em matemática, certo? E aí, se você precisar de mais ajuda, de mais auxílio, lembre de fazer suas anotações e ir perguntando. Muito bem, e aí a gente começa com os dois pés dentro de química. Algum de vocês já estudou química, sabe o que química estuda ou se interessa por química? Ou nada? Tá, você não acha curioso assim você tipo ficar imaginando as coisas bem pequenininha, formando as coisas e elas coisas pequenas formando coisas maiores e as coisas maiores formando a gente e a gente poder falar, estudar e ver que a gente não sabe química? É curioso, né? Bom, eu vou começar falando o que é química, tudo bem? Química é uma ciência que estuda a matéria, as transformações que a matéria sofre e as propriedades que ela possui. Por exemplo, por que o vidro é transparente, mas alguns materiais não são? E por que alguns materiais, quando postos na água, afundam e outros não afundam? E por que se eu pegar, por exemplo, um material, eu consigo dobrar ele, mas eu não consigo dobrar outro? E por quê? 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 A química ela vem estudando a natureza, certo? Mas relacionando toda essa curiosidade, direcionando toda essa curiosidade que ela consegue observar, que ela tem, as pessoas, né, os químicos, vão observando que eles têm essa curiosidade por saber como é que as coisas se formam. E há uma porrada de tempo atrás, uma história de alguns alquimistas surgiam lá, onde eles pegavam substâncias, misturavam substâncias umas às outras, e essas substâncias se transmutavam ou se transformavam. E aí tinha lá um desejo eterno, um objetivo muito grande em tentar, por exemplo, transformar ferro em ouro, porque, putz, já pensou se pega uma pedra e transforma em ouro? Seria fantástico, né? Então a química ela vai começar a partir da curiosidade de entender como é que a matéria se forma. Tudo bem? E existem uma porrada de áreas dentro da química. Existem alguns caminhos que a gente consegue tomar dentro da matéria de química, sim, que vão cada vez mais a fundo atrás dessas informações. A gente estuda átomos, a gente estuda propriedades da matéria, como dureza, solubilidade, densidade. Mas, para começar mesmo, eu escolhi para vocês o tema central desse assunto todo, que seria a separação de misturas. Certo? Vocês conseguem imaginar o que seria, então, separação de misturas? Alguém consegue sugerir algum exemplo do que a gente vai falar aqui a partir desse momento? Não? Então eu sigo. Tá tudo bem. Tá? Imagina que nós temos substâncias que são encontradas na natureza e elas são brutas. Como assim brutas? A gente vai extrair algum minério, a gente vai extrair alguma coisa, a gente vai extrair, por exemplo, água, e aí a gente percebe que junto do material que a gente deseja, junto da substância que a gente deseja, existem outras substâncias que estão juntas daquela que a gente pretende.
certo? Isso vocês conseguem imaginar? Sim. E aí essas outras substâncias a gente nomeia como impurezas, certo? Então só é impureza porque é aquilo que eu não pretendo. Então eu tenho lá que extrair, por exemplo, alumínio. Aí eu pego uma pedra de bauxita que está cheia de terra, grão, ferro, uma porrada de coisa, e o nome do minério é bauxita. Aí eu pego essa bauxita, levo para um processo numa indústria. Aí eu gasto um monte de energia, um monte de água, um monte de tempo para ir purificando, purificando, purificando aquela bauxita até conseguir fazer a extração do alumínio metálico, para finalmente eu conseguir fazer a latinha de Coca-Cola e colocar o meu nome lá e conseguir comprar a Coca-Cola com o meu nome, cara. Olha lá, Leonardo, putz, ufa, ainda bem que os químicos existiram. Entenderam o que é separação de mistura? Então, numa indústria química e em processos químicos, aonde a gente vai ter sempre o pé em tentar obter a pureza de alguma substância, nós vamos pegar substâncias nos mais variados estados de agregação que existem, por exemplo, substâncias líquidas misturadas umas com as outras, substâncias sólidas misturadas umas com as outras, substâncias líquidas misturadas com substâncias sólidas, e tem até substâncias gasosas misturadas umas com as outras que a gente consegue fazer uma separação também. Essa a gente não contempla aqui na aula, mas eu consigo falar um pouquinho dela, beleza? Então a gente vai pegar substâncias nos estados líquidos, sólidos e gasosos, sempre misturadas com algumas outras coisas, e a gente vai tentar identificar qual que é o melhor processo, qual que é a melhor estratégia ou ferramenta ou técnica ou tecnologia. Parece muita coisa, mas não é, tá? É bem tranquilo. Qual é a melhor alternativa que a gente vai tentar buscar para separar essas substâncias. Ficou claro? Esse é o nosso objetivo da aula. Ficou claro? Certo. Muito bem. E aí agora eu preciso que vocês deem algum exemplo. Mano, agora vocês têm que conseguir. Me dá um exemplo aí então do que vocês sabem que vocês pegam uma coisa com a outra, mistura e separa. Vai, fala, 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 fala. Um de cada vez, um de cada vez. Grão de feijão. Boa. A gente pega o feijão, abre na mesa, certo? Abre o grão de feijão na mesa, começa a fazer o quê? Com as pedrinhas e com as outras coisas que tá lá que a gente não quer. Pegar, certo? Separar. Tem um nome, acredita que tem um nome técnico para isso? O nome é catação. Juro. Literalmente, você vai lá e cata o que você não quer e joga fora. Cata o que você quer e joga fora. Beleza? Só que esse também a gente não tem ali descrito na aula, eu coloquei os que são mais comuns e os mais cobrados e os mais usados. A catação é um processo mecânico. Por que mecânico? Porque você vai lá tipo assim, e pega, né? Assim, ó. A gente não muda nada da matéria, então a gente pega lá o que a gente não quer e bota. Tem outro também que a gente usa, que é, tipo em construção, que o pedreiro pega assim, joga areia, vocês já viram? Joga areia assim, ele faz assim, boa, mas antes do cimento, que ele joga, mistura com cimento essa substância. Peneiração, boa. O cara tá lá, ele tá com grãos de areia, certo? A areia chega lá bruta para ele, aí ele precisa que esse cimento seja bem lisinho, bem lisinho. Então ele tem que conseguir, de certa forma. Quem que tá tentando entrar? Igor. Boa noite, Igor. Seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo de volta. Então a gente tem ali que, de certa forma, pegar esses grãos de areia que estão com tamanhos irregulares e começar a tentar deixar eles com tamanhos mais regulares. Então, peneiração também é, tá? E aí, para começar, a gente começa entendendo o que é misturas, né? O que são misturas? As misturas são quando a gente tem união de duas ou mais substâncias. Então, em uma mesma coisa, em uma mesma massa, em uma mesma matéria, nós temos duas ou mais substâncias. E essas substâncias, elas podem ser classificadas de duas maneiras diferentes. E agora que eu abro uma caixinha de texto, certo?
Essas substâncias, elas podem ser, veja bem, homogêneas ou heterogêneas. Vocês sabem a diferença de uma para outra? Sim? Então falem, por favor. Isso mesmo, isso mesmo. Então, uma mistura homogênea é aquela que a gente entende, certo? Que os compostos apresentam, e agora eu vou colocar uma palavra que vocês precisam entender, tá? Somente uma fase, certo? E essa fase seria aquilo que visualmente dá para a gente perceber. Fez sentido? Sim? O ar atmosférico que a gente respira é composto por gás nitrogênio, gás oxigênio e vários outros gases. A gente vê esses gases separadamente, assim, no ar atmosférico, não porque eles são transparentes, né? Mas mesmo assim, todos eles estão misturados de uma maneira homogênea, porque a gente identifica somente uma fase, tudo bem? Já essas misturas heterogêneas é quando nós temos substâncias que vão apresentar, então, duas ou mais fases. Beleza? Certo? Alguém consegue dar algum exemplo? Água e óleo, muito bem. Água e óleo é uma mistura heterogênea, tá bom? E aí, eu confesso que se a gente pensar um pouquinho, qual que vocês acham que deve ser mais fácil de separar? Mis- Boa, misturas heterogêneas. Faz todo sentido, certo? Então, água com areia é um exemplo de uma mistura homogênea ou heterogênea? Opa, peraí, quantas fases você vê se você misturar água com areia? Quantas coisas você vê? Duas. Então ela é heterogênea, beleza? E nesse caso aqui, te parece ser o quê? Uma substância líquida com uma substância sólida, certo? Qual método vocês escolheriam para fazer a separação? Um processo mecânico de separação, que vai envolver ali um processo, ou um processo físico de separação, que você vai tentar mudar a forma da substância? Mecânico, muito bem. E agora a gente está com o assunto todo muito bem fundamentado para a gente ver quais são os processos de separação de mistura. O primeiro que eu apresento para vocês é o processo de decantação. Como que funciona o processo de decantação? A gente vai ter uma mistura heterogênea, tudo bem? Como a gente comentou aqui. Quantas fases eu estou observando nesse caso, nessa primeira imagem? Ó, duas fases, concorda? Certo? E aí o processo de decantação é um processo meio que preguiçoso, porque a gente só precisa esperar. Porque já que é heterogênea, essas substâncias não se misturam. Aí a gente só espera que a diferença de densidade faça com que o mais denso se deposite no fundo do nosso recipiente. O menos denso fica acima, e aí a gente consegue resgatar a parte líquida dessa mistura. Tudo bem? Funciona em uma mistura sólido-sólido? Por exemplo, dois sólidos diferentes a gente consegue separar por decantação? Não, né? Não teria fluido. Boa, talvez até pudesse. Poderia ser até por um processo físico, se a gente fosse mexer na ponto de fusão da substância. Mas, a princípio, funciona sempre quando a gente tiver uma substância líquida e uma substância sólida. Tudo bem? Com uma palavra que precisa ser usada. Que palavra é essa? Então, a gente vai colocar assim, ó. Líquido mais sólido imissível. E o que é um sólido imissível? É aquele que não se mistura, não se dissolve na água, tudo bem?
no caso, o nosso líquido não consegue dissolver essa substância. Fechou? Tudo bem? Certo. Depois, próximo processo. Filtração. Eu acho que todo mundo já passou um cafezinho, né? Imagino eu. Sim, sim, certo. E aí, no caso de filtração, a gente usa um filtro para reter partículas sólidas. Para reter partículas sólidas que vai estar dispersa lá no líquido. Pode tá dissolvido esse sólido dentro do líquido? Não. Uma filtração funciona em misturas homogêneas ou heterogêneas? Heterogêneas, exatamente. E aí nós temos que entender então que o processo de filtragem envolve o líquido passar a membrana do filtro e o sólido ficar preso por ele. Tudo bem? Certo? Só que, pô, professor, então vai acontecer de novo entre um líquido e um sólido emissível? Sim, só que você tem ali uma diferença de pureza no processo de separação que você conseguiu executar. E, inclusive, você tem uma alternativa nesse caso aqui, que é não precisar da densidade. A decantação precisa da diferença de densidade? Precisa, precisa, com certeza. Já a filtração, nem tanto. Tem outro processo também que envolve a filtração, que é a filtração a vácuo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas imagina que a gente coloca aqui logo após o filtro uma bomba sucessora, assim, que vai puxar o líquido com uma diferença de pressão como se fosse você chupando um canudinho assim. Ele vai puxar mais intensamente ainda o líquido, fazendo com que essa separação ela aconteça com mais eficiência e que você consiga extrair o máximo possível daquele líquido que está misturado com aquele sólido. Tudo bem? Tranquilo até agora? As imagens fazem sentido para vocês? Beleza, deixa eu só trocar a cor desse texto aqui, que foi o que nós preenchemos para ficar na mesma formatação. Eu tenho mais 13 minutos para fazer a explicação da teoria e dá tempo, tá bom? Aí a gente pausa e vai para os exercícios. Depois, um processo de separação de mistura que se chama centrifugação. Quando você foi fazer um exame de sangue, muito provavelmente você pegou alguns tubinhos de sangue assim, né, e deu lá para a pessoa onde sua pressão caiu, você ficou preocupado, falou assim, meu Deus do céu, quanto sangue, vou precisar de uma transfusão. E aí esse sangue foi levado para um laboratório para fazer as análises clínicas que precisam ser feitas. O seu sangue, com certeza, foi colocado numa centrífuga. E essa centrífuga pega esses tubinhos assim, roda, 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 roda com ele, fazendo com que todos os glóbulos vermelhos, todas as proteínas, todas as substâncias sólidas que ficam lá misturadas de uma maneira homogênea no seu sangue. Putz, professor, mas é homogênea, então vai se depositar no fundo? Sim, existe uma coisa que se chama colóides, tá? E esses colóides são como se fossem pequenos sólidozinhos muito bem dissolvidos no líquido. A ponto de você, tipo, conseguir ver uma coisa só, assim. Você não vê literalmente uma mudança de fase. Mas essa centrifugação consegue fazer com que essas partículas sólidas que estão presentes no seu sangue se depositem no fundo desse tubo, para eles conseguir só com aquele fundo, naquela massa, ter uma quantidade mais concentrada de substâncias lá dentro, e aí conseguir fazer as análises com aquele grosso que ficaria do seu sangue. Tudo bem? Então essa centrifugação ela acelera a decantação. É como se fosse uma alternativa mais prática, ao invés de ficar esperando a densidade separar essas substâncias, mas separar isso de uma maneira mais rápida, mais intensa. Conseguiram entender? Alguma pergunta até agora? Tudo bem ou não? Beleza. Aqui eu vou colocar então como se fosse um plus da decantação. Tudo bem? Lembra decantação? Oi? Sim, sim. A gente vai falar disso agora, cara. Agora não, na verdade, porque a gente vai falar de decantação, separação magnética. Mas a gente vai falar provavelmente no próximo slide. Tá?
Bom, mas fico feliz pelo seu entendimento aí, pela sua projeção. Muito bom. E aí, continuando, então, agora a gente vai para a separação magnética. Como que funciona o processo de separação magnética? Vale lembrar, tá? Separação magnética, você vai separar o quê? Sólidos de outros materiais sólidos. Porque se você tivesse, por exemplo, um minério magnético disperso em um líquido, eu não acredito que a separação magnética fosse mais eficiente para você. Talvez você pudesse filtrar isso daí, você conseguiria fazer a separação mais rápida. Faz sentido? Sim. E, gente, de verdade, o entendimento de tudo que eu falar para vocês só vai surgir, só vai fazer sentido para vocês quando vocês fazerem os exercícios. Então, os exercícios eles vão vir fazer a gente pensar, comparar uma situação com a outra, ler muito bem as palavras, lembrar o que, que elas representam. Parece muita coisa, mas olha, a gente tenta uma vez, a gente tenta outra vez, a gente tenta 42 vezes, aí a gente começa a ficar bom, tá? Então não tá tão longe assim, tá? São só poucas vezes que a gente precisa ir tentando. Vamos seguir? O uso de ímã para separar sólidos metálicos de outros materiais sólidos. Exercícios sempre oferecem para você uma coisa que é chamada de limalha de ferro. Limalha de ferro é como se fosse aquelas raspinhas de ferro que sobra quando as pessoas fazem aqueles processos de cortar, serrar estruturas metálicas, que aquela serra gira e solta aquela faísca assim, aí cai aqueles grãozinhos metálicos no chão. Aqueles grãozinhos metálicos no chão é o que a gente entende que são limalhas de ferro. Então, sem querer, putz, cara, sem querer, assim, na sua casa, você deixou cair um pote de limalha de ferro junto com um pote de açúcar no chão da sua casa. Olha só que exemplo bom de exercício. É porque tem, né? Todo mundo tem na casa um pote cheio de limalha de ferro. Então, o dia que você deixar cair um pote de limalha de ferro com açúcar no chão da sua casa, você vai ter uma mistura de dois sólidos lá dentro. E aí você vai precisar de um ímã para fazer a separação magnética nesse caso. Esse meio que tranquilo, né? Dá pra gente imaginar quando que vai acontecer. Foi? Foi. Beleza. Depois, peneiração, que agora a gente separa sólidos de sólidos, tudo bem? Só que a grande sacada desse modelo, desse processo de separação de mistura, é a gente reconhecer a diferença de tamanho de grãos. Faz sentido? Os grãos maiores vão ficar retidos nas peneiras e os grãos menores vão passar pelas peneiras. Industrialmente falando mesmo, tá? Existem processos de separação por peneiração de minérios que é muito tecnológico, cara, muito tecnológico. Basicamente, você tem ali, por exemplo, umas 5, 6 esteiras, uma abaixo da outra, assim. E aí você joga o produto bruto todo lá em cima. E todas essas peneiras têm uma agitação. Tem até um cálculo que dá para fazer para calcular a vibração dessa peneira. Aí os grãos maiores vão ficando aqui em cima, os menores caem aqui. Só que os que são menores ainda caem de novo. E os que são menores aqui caem de novo. E os que são menores ainda caem de novo. E aí, só por causa dessa vibração e da gravidade, você consegue separar grãos de uma maneira muito, muito, muito precisa. Tá? De uma maneira muito precisa para você quantificar o tamanho das pedras ou dos sólidos que você está tentando separar ali. Grãos são separados assim também, tá? Grãos são separados assim também. Frutos também são separados assim, por exemplo, laranja. Tem umas laranjas que você. Umas bagaçonas de laranja. Tem umas laranjas menores, tem umas laranjas menorzinhas. Também são todos separados por peneiração. Tudo bem? Certo. Aí agora, a partir do item 6, a gente vai começar a falar de processos físicos, certo? A partir de agora, então, olha só. Deixa eu arrastar isso aqui para cá. A partir de agora, trabalharemos, vamos usar processos físicos para conseguir fazer essa separação de mistura. E o que é que seriam esses processos físicos? Fazer alguma coisa com a matéria para que ela mude de estado de agregação para conseguir separar ela
daquilo que a gente pretende. Por exemplo, evaporação. Nós temos um processo de evaporação usado quando a gente tem um líquido que evapora, deixando sólidos que estão dissolvidos neles lá para trás. Isso aqui consegue separar, por exemplo, misturas homogêneas, tá? Se você pegar um copo com água, colocar um pouco de sal dentro, misturar esse sal, você não consegue perceber o sal dentro da água. Você vai ter ali uma mistura homogênea, certo? Você coloca lá na frigideira, como que se eu não me engano, foi o Júlio que disse, acho que foi o Júlio, pela voz. Foi? Foi. Boa, obrigado. Você coloca lá na frigideira e deixa aquecer. Ao passo que vai aquecendo, quem te parece que vai evaporar primeiro? O sal ou a água? A água, muito bem. Então a água começa a evaporar, ela evapora, e aí esses grãos de sal vão ficando, vão se precipitando, né? Vão ficando insolúveis de novo, vão ficando ali na superfície da nossa frigideira. É a mesma coisa que a gente faz, por exemplo, em salinas, certo? Salinas, as minas de sal ficam puras. Na verdade, o sal é purificado a partir só da presença da radiação solar. Ela aquece a água naquela região, a água evapora, o sal fica, a galera vai lá, enche o saco de sal e vende no mercado. É claro, tem um tratamento para limpar isso daí tudo. Tratam com iodo também, para você não deixar o sal contaminado. Por isso que é o sal iodado. Aí você tem um sal purinho, prontinho para uso. E aí, do mesmo jeito que a gente envolveu a evaporação da água, a gente consegue fazer uma destilação ou uma destilação fracionada. E aí são os dois últimos que eu trago para vocês aqui. Vez ou outra vocês vão ter contato com algum outro método de separação de mistura, mas aí eu consigo explicar para vocês nos exercícios e a gente vai se familiarizando. Veja bem, ó, destilação simples. Para que é usado destilação simples? Quando a gente separa um sólido dissolvido em um líquido. Então, de novo, a gente precisa lembrar que nós temos aqui nesse caso uma, uma mistura, o quê? Homogênea, muito bem. Então, um sólido dissolvido em um líquido é uma mistura homogênea. Essa mistura homogênea não vai deixar a gente perceber que tem um sólido lá dentro. Aí a gente bota essa substância, né, essa mistura, dentro de um balão, que é chamado de balão, ou Erlenmeyer, coloca um aquecimento abaixo disso, para que o aquecimento faça com que o líquido evapore, deixando somente o resíduo sólido nesse frasco. E aí o líquido que evapora na forma de vapor corre por esse tubo aqui, e quando ele corre por esse tubo, ele escoa se condensando novamente lá do outro lado. Então a gente consegue separar o líquido de uma maneira que a gente não perca ele. Aqui na evaporação, o que acontece com o líquido? Ele muda de estado e a gente perde essa substância. Então a gente perde a água naquele caso ou o líquido naquele caso. Na destilação simples, a gente não perde. A gente consegue com o condensador aqui, ó, que é esse tubo branco, esse tubo de vidro mais claro que fica normalmente frio, condensar esse líquido novamente, fazendo com que ele se liquefaça lá do outro lado do nosso processo, né, de separação. Por isso que é destilação. Porque você pega o líquido destilado e depois que termina ele está do outro. Essa é uma piada, tá? Brincadeira. Ah, essa foi boa. Então a gente pega um líquido, aquece, o líquido evapora, o sólido fica, aí o líquido vai, resfria, condensa e chove o líquido lá do outro lado. Tudo bem? Entendemos? Sim. Alguém já fez isso? Oi, oi, oi. Isso. Isso mesmo, isso mesmo. Esse tubo aí, normalmente ele é refrigerado, tá? Para deixar gelado. E aí gotículas do líquido começam a se condensar na parede desse tubo e por isso que ele é inclinadinho assim. Porque as gotículas começam a se formar lá dentro e vão caindo, 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 caindo. Aí começa a pingar o líquido que evaporou do outro lado. Então a gente não perde a substância líquida.
Ah, não, é que assim, choque térmico existe, mas não é tão agressivo assim. Várias e várias coisas que eu tô treinando também. Obrigado, vocês são ótimos. Tá gravando de novo. Isso. Vocês não estão vendo a tela compartilhada. Agora eu vou compartilhar a tela. Isso. Agora tá tudo bem. Foi? Normal. Certo, beleza, obrigado. Bom, isso que você falou de choque térmico não é uma coisa tão agressiva assim, tá? O choque térmico existe, ele é bom. No caso, o choque térmico faz condensar. Agora vamos só pensar no que você falou envolvendo o processo de destilação fracionada. Vocês já ouviram falar de uma substância chamada petróleo? O petróleo é separado, tá? As substâncias que são extraídas do petróleo é separada pelo processo de destilação fracionada. Exercícios de Enem, cara, principalmente Enem, adoram destilação fracionada. Por quê? Quando a gente pega o petróleo ele é líquido. Eu não sei se você sabe, mas dá para extrair muita coisa do petróleo, muita. Materiais para você fazer plástico, materiais para você fazer resinas, para você fazer tintas, para você fazer colas, para você fazer graxas, para você fazer silicones, para você fazer combustíveis. E não combustível gasolina, por exemplo. Gasolina é um deles. Você tem o combustível querosene, você tem alguns outros solventes também, que são, por exemplo, thinner, esses que são com cheiro forte, que pegam fogo, sabe? Todos são extraídos do petróleo. E aí, como é que funciona o processo de separação de misturas fracionadas, né? Destilação fracionada, de misturas homogêneas de líquidos? A gente precisa reconhecer que, neste caso, essa mistura homogênea precisa apresentar líquidos com pontos de fusão diferentes. Inclusive pontos de fusão, pontos de ebulição e temperatura é o que a gente vai falar da nossa aula de física amanhã, certo? Então vamos tentar entender o que eu escrevi em vermelho aqui, ó. São misturas homogêneas, certo? Que precisam apresentar líquidos com pontos de fusão diferentes. Alguém consegue sugerir o porquê? Exato. Então a gente aquece até certo ponto só para esse cara evaporar. Então, de todas as substâncias que estão lá, a gente aquece só até aqui. Aí só um evapora. Aí vai lá, passa no condensador, aí goteja lá. Pic, 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 pic. Parou. O que aconteceu? Acabou essa substância. O que a gente faz? Aquece só mais um pouco, até outro ponto de fusão onde outra substância começa a separar. Ah, professor, mas podem ter duas substâncias que têm pontos de fusões semelhantes? Tem, normalmente tem, tá? Mas é uma boa estratégia para a gente conseguir fazer boa parte dessas separações. Depois a gente destila de uma maneira fracionada de novo, por isso que é fracionada, porque a gente separa só frações. Então, por exemplo, água e álcool. Água e álcool são duas substâncias que, se você misturar, vai formar uma mistura homogênea. E a gente consegue separar facilmente a água de álcool por destilação fracionada, porque a água evapora só a 100 graus Celsius. E o álcool evapora, se eu não me engano, a 72 graus Celsius. 68, 72 ou 78. Esse valor a gente descobre depois. Mas por causa dessa diferença de temperatura, que é bem espaçada, pô, a gente aquece até 80 ali, ó. O álcool evapora, vai cair destilado. É, cara, eu adoro. E aí a água fica no outro frasco. Foi? Tudo bem? Muito bem. Oi. Não, é que neste caso, enquanto você tem o condensador aqui, que é esse tubinho com resfriamento, você consegue fazer com que somente um líquido condense. Então você vai usar, por exemplo, para o líquido A, o recipiente do A.
O A acabou aqui, não goteja mais A, a gente tira esse daqui, só esse último, certo? Tira só esse último, tampa ele, guarda a etiqueta, vai lá assim, esse aqui é o líquido A. Aí a gente bota outro recipiente e aí deixa evaporando de novo. Bom, gente, tudo bem? Bianca tá acompanhando? Como é que tá aí? Boa. Tá interessante? Boa. Gente, tá chato? Tá chato? Se tiver chato, pode falar que tá. Não vou ficar triste, eu juro. Eu já chorei hoje. Não- Tá bom, obrigado. E agora a gente tem que fazer exercícios. Muito bem, todo mundo pode fazer 50 polichinelos, tá? Não, brincadeira, não são esses exercícios. Enem. Gente, vamos aprender a ler exercício, tá? A gente tem 12 minutinhos para fazer exercícios. E são três exercícios e depois vocês ficam com esses aqui para casa, tá? Vou inclusive dar um enter aqui para corrigir o espaçamento. Olha só. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga, obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Eita peste. Deu para entender até aqui? Sim. Até esse trecho, o enunciado só deu informação para a gente. Então a gente só fala, tá bom, muito obrigado por ter explicado para mim. Ele literalmente explicou o que é uma centrífuga. A gente consegue separar sólidos em suspensão, em líquidos ou líquidos misturados entre si. E essa parada de dois líquidos misturados entre si, eles precisam ter densidades diferentes, tá? Densidades diferentes e serem imissíveis. Ou seja, uma mistura homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Dá para colocar numa centrífuga, por exemplo, água e óleo? Dá, dá. Mas dá para esperar decantar também? Dá para esperar o processo de decantação? Dá também. Só que a centrifugação tem uma vantagem. Que vantagem é essa? Acertou. Muito bem. Então, nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função das diferentes densidades, dos diferentes raios de rotação, das velocidades angulares, das diferentes quantidades de cada substância ou da diferente coesão molecular de cada substância. Eu quero que vocês escolham duas. Duas que vocês estão entre elas, por favor. A e A? Ai. A, beleza. Das diferentes densidades. Faz sentido. Mas tem um porém. E se as densidades forem diferentes, mas for uma mistura homogênea? Coesão molecular da substância. Enem, tá? O Enem sempre vai ter uma quase lá e uma correta. Beleza? Vocês conseguiram reconhecer o porquê que não é a A? Edu, tá tudo bem. É isso. Você pegou aí, mano, no 90% do rolê. As diferentes densidades são o que a gente mais usa para fazer esse processo de separação. Mas lembra, a gente precisa ter uma mistura heterogênea para conseguir fazer esse processo de separação por centrifugação. Então a gente vai ter que voltar para aquela propriedade da matéria de reconhecer que elas precisam conseguir ser separadas. E essa possibilidade vai se dar por causa da coesão molecular. É um nome diferente que ele dá para falar que essas substâncias não se misturam. Fez sentido agora? Vocês entenderam, gente? Imagina que você vai pegar, por exemplo. Deixa eu ver.
Você cozinha? Você cozinha? Tá, raramente. Tudo bem. Você já fez mingau? Não fez mingau? Pô, mas tá ligado que você tem que aquecer o leite assim cá vem. Boa. No começo, como que tá a coesão molecular da. Ah, boa! Pô, leite com Toddy. Ó, eu viajando aqui. Leite com Toddy, gelado. Leite gelado com Toddy. Avalia para mim, em comparação ao leite quente com Toddy, na coesão molecular daquelas substâncias. Qual que te parece estar mais coesa, de uma maneira mais harmoniosa, melhor envolvida, assim? O quente. Então, nesse caso, a temperatura melhorou a coesão molecular daquela mistura de substâncias. Fez sentido? Entendeu o que é coesão molecular? Oi? A temperatura? Sim. Sim. Na verdade, a temperatura ajuda a solubilidade. A gente vai falar disso também em química. Beleza? Próxima. A segunda pergunta. E a gente tem mais 5 minutos, 6 minutos para responder as outras duas. Foram acondicionados acidentalmente em um único recipiente areia, sal de cozinha, água e óleo de soja. Quatro substâncias. Em um único recipiente: areia, sal de cozinha, água e óleo de soja. Para separar adequadamente cada componente dessa mistura, cada um deles, devem ser feitas as seguintes operações. A gente pode começar com destilação simples, seguida de decantação e centrifugação. Lembra que destilação simples, ela pega o líquido, faz o líquido evaporar. Aí vai ficar os sólidos, certo? Só que são dois líquidos, água e óleo de soja. Então, boa, boa, muito bem, muito bem. Então, vamos pensar no próximo aqui. Destilação simples, seguida de centrifugação e sifonação. Rapaz, o que é sifonação? Mesmo assim, não parece ser. Depois eu explico o que é sifonação, tá bom? A C. Filtração, seguida de destilação simples. Filtração, a gente vai separar os sólidos, beleza? Só que a gente tem que lembrar: a água e o sal se misturam, não se misturam? Então seria uma substância homogênea. Então, se eu fizesse a filtração, quem que sairia só na filtração? Qual? Só areia. Só areia. Beleza. Aí eu faço a destilação simples. A destilação simples eu tenho a pretensão de separar um sólido de um líquido. Dá para separar com destilação simples o sal da água, não dá? Dá. Mas e o óleo? Como que eu vou ter separado? E outra, eu consigo separar o óleo por catação? Aquele de catar que falaram, o Pedro falou de pegar o feijão lá? Beleza. O próximo, filtração, tiramos a areia. Seguida de decantação, para tirar quem? Boa, boa, boa. O óleo da água. E por último, o quê? Destilação simples para tirar o sal da água. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Tudo bem? Vocês entenderam? Certo? E aí, gente, eu aconselho vocês a ler a palavra e ver o que vai acontecer. Filtração, quem que sairia? Areia. Seguida de decantação, que é só esperar separar. Quem que sai? O óleo. E aí, por último, a destilação simples consegue separar finalmente o sal da água. Foi? Boa.
3 minutos, vai 2 minutos e meio aí para responder a última. Gente, vai cair a reunião quando acabar o tempo sozinho, tá? Vocês vão todos cair, beleza? Aí eu mando o link para a próxima aula matemática, a gente segue feliz e contente. Uma maneira rápida e correta de separar uma mistura de ferro, sal de cozinha e arroz é, na sequência, olha só, ferro, sal de cozinha e arroz. É, na sequência, filtrar. Gente, dá para filtrar ferro, sal de cozinha e arroz? Não, então não é a A. Beleza. Adicionar água e destilar? Não. Aproximar um ímã? Beleza. Isso faria o quê? Separaria o ferro. Adicionar água? Boa, boa, boa. Isso chama dissolução fracionada. Eu tenho dois sólidos. Eu jogo água para separar um do outro. Então agora eu coloco água para separar o sal do arroz, filtro para tirar quem? O arroz. E por último, eu faço a destilação para separar novamente o sal da água que eu coloquei. Então a adição da água virou uma alternativa para mim conseguir fazer essa tarefa. Tudo bem? Muito bem. Primeira aula concluída, Química, separação de misturas, sucesso. Tem aqui ó, agora 4 exercícios para vocês fazerem, tá bom? Depois eu vou mandar uma lista com mais exercícios de vestibular para vocês, mas aqui é bem básico. E aqui 3 vídeos de apoio. Só foca nesse último, principalmente, tá? Esse último aqui é o do Iberê, falando sobre tratamento de água. É muito importante saber processo de tratamento de água, tá bom? Vários exercícios cobram isso também. Então esse último aqui é um bom link, beleza? Vou encerrar a reunião, a gente. Que rápido que foi, consegui. Muito bem. Então vem? Sim. Sim. Vocês estão acostumados, né? Tipo, a pensar assim, do dia a dia em valores percentuais. Por exemplo, 30%. É muito ou é pouco? Opa, boa, já gostei. Primeiro que eu gostei da resposta do Pedro. Depende, cara. Depende do quê? 30% dessa caneca cabe na minha mão? Cabe. 30% de Ferraz de Vasconcelos. Cabe. Não, não. Então a gente entende que porcentagem, na real, nem é um número. Vocês entenderam que não é? Não, peraí. Quem falou não? Então, Pedro, assim como você falou depende, quando eu falo 30%, eu acho que a única coisa que você consegue imaginar é tipo assim, 30%. Faz sentido? Quer ver? Fecha o olho e imagina. 30%. A única coisa que você consegue imaginar é o símbolo 3, 0 e o símbolo de porcentagem. Agora imagina, por exemplo, 30% do seu cachorro. Você tem cachorro? Imagina 30% do seu cachorro. Viu como já dá para imaginar alguma coisa? E você conseguiu pegar um teco dele? Vou perguntar, você pegou mais ou menos do seu cachorro? Menos. E 48%? Mais do que 30%. Mas agora você tem mais cachorro ou do que o cachorro se tem, ou você tem menos cachorro do que o cachorro se tem? Ah, vocês tinham que ver a cara que a minha esposa fez sentado no sofá com o meu exemplo. Deixa eu mudar de exemplo porque ela não gostou. Desculpa. Mas vamos pensar, por exemplo, numa pista de corrida, certo? Uma pista de corrida. Beleza? Estamos correndo cada um de uma ponta em direção à outra, para a gente competir assim, certo? Beleza? Corre 30% da pista de corrida. Não é muito. Eu corro 60% da pista de corrida. Quem correu mais?
Eu. Beleza? Então você percebeu que porcentagem é um número relativo. Ele precisa estar associado a alguma coisa para a gente conseguir pensar quanto que isso significa. Do contrário, a gente não pode, por exemplo, tentar imaginar sequer 10%. Sempre vai ter que vir a pergunta depois, tá bom, mas 10% do quê? Percebeu que falta a gente associar essa porcentagem a alguma coisa para a gente conseguir relacionar o valor ao qual ela está associada? Entendeu? Meninas, vocês entenderam? O Edu entendeu que o Edu a gente já teve aula disso esse ano? Sim, sim, sim. Beleza? Beleza. Então a gente vai ter que trabalhar com problemas de porcentagem. Eu vou ensinar um jeito de extrair porcentagem de qualquer número. Um jeito só. Que eu chamo do nem tem nome, nem inventei nome para isso. Mas é um nome bom. Um nome bom, não, desculpa, um jeito bom. Depois, amanhã, na aula de matemática, a gente vai falar de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais e a gente vai fazer regra de 3. E olha, de verdade, cara, a regra de 3, mano, se você conseguir pegar a prática e ir usando, você consegue começar a reconhecer várias e várias situações que você consegue acabar resolvendo por proporções. Beleza? Então, sim, mas agora, tipo, regra de 3 composta, regra de 3 dentro de exercícios de química, com percentuais, com rendimentos, vai ser um pouquinho pesado, tá bom? Vixe Maria, o Igor caiu. Igor! Deve estar, né? Tomara que não tenha sido muito alto. Vou seguir, tá bom? Vamos lá, a aula está sendo gravada, 4 minutos e 45 de aulas, a gente continua aqui bonitinho. Porcentagem, como eu comentei com vocês, a gente deve entender, certo? Devemos entender que a porcentagem é sempre um valor que se refere a outra coisa. E como assim? Cara, imagina que você pega qualquer coisa e divide ela em 100 partes. Fez sentido? Pegar pouco disso é pegar um pouco por cento. Pegar duas dessas partes é pegar 2%. Pegar 50 dessas partes é pegar 50%. Então, uma porcentagem é como se fosse uma fração, onde a gente retira parte do que a gente tem, certo? Fração, o fracionamento é você fracionar, dividir, porcionar. Então, a gente pega uma coisa que em sua totalidade seria possível dividir em 100 partes, certo? E a gente vai fracionando isso. Só que no caso da porcentagem, essa fração sempre vai levar o denominador igual a 100. O denominador de porcentagem sempre é 100. E aí, ao invés de você escrever, por exemplo, 25 centésimos, né, ó, 25 sobre 100, você escreve 25%. Você bota o símbolo para ficar mais fácil. Meu Deus. Tudo bem? Isso vocês já sabiam, imagino eu. Mas quem não sabia, conseguiu entender. O porcento é a mesma coisa que sobre 100. Sim. Beleza, ótimo, muito obrigado. Aí agora eu venho com os objetivos. Quais são os nossos objetivos nessa aula? Não é ficar fazendo conta de porcentagem, tá? Não é. A gente vai reconhecer essas leituras percentuais, mas vai fazer exercícios de verdade disso. Então a gente tem aqui, ó, que compreender o conceito de porcentagem e sua aplicação, resolver situações que envolvem desconto, acréscimo e porcentagem de porcentagem. Isso aqui é um pouco difícil de reconhecer, mas a gente encontra bastante e é um pouco pesado. E depois desenvolver um raciocínio lógico aplicado ao consumo, finanças, estatísticas, projeções, previsões, para a gente saber se isso vai acontecer ou não, envolvendo essa leitura percentual. Por exemplo, vocês vão para a praia no fim de semana, o que, que você faz na sexta-feira? Você cata o celular, vai lá e olha a previsão do tempo. Beleza? Ele entrega para você, através do aplicativo, a possibilidade de chuva do dia seguinte. E essa possibilidade de chuva do dia seguinte é expressa em porcentagem. Então você tem lá, pô, 60% de chance de chuva. Então você vai mais triste do que feliz. Faz sentido, faz?
A gente já sabe ler porcentagem. Só que a gente, às vezes, talvez, tá? Talvez a gente se confunda em conseguir associar o valor disso. E aí aqui eu tenho para vocês algumas situações para a gente pensar junto. Imagina, por exemplo, que uma prova de 40 questões, um aluno acertou 30 dessas questões. Então, de 40, que seria a totalidade, certo? De 40, que seria essa totalidade, o aluno acertou 30. Então, 30 40 avos, 30 de 40, 30 partes de 40 é o mesmo que 0,75. E 0,75, se eu pensasse dele na forma decimal, transformando na forma fracionária, seria 75 sobre 100. Beleza? Assim como a gente conseguiu fazer essa passagem aqui, ó, desse exemplo de cima. Então, 75 de 100 seria o mesmo que os 75% que o exercício mesmo apresentou para nós aqui. Essa passagem desta fração para esse decimal, para esta fração, para esse percentual, vocês entenderam? Quem não entendeu, se não entendeu, por favor, faz um tiquezinho no caderno que você está anotando aí e me cobra isso depois. Me cobra isso depois, que aí eu pego videozinhos, eu faço um exemplo muito claro para a gente conseguir ter isso daí bem sólido. Fala, Júlio. Tem, exatamente. Inclusive, a gente consegue fazer uma alternativa desses cálculos, é fazer essa regra de três que você pensou aí. A gente pega o seguinte, olha só, vamos fazer aqui ao lado, tá? A gente sabe que de 40, que seria essa nossa totalidade, de 40 questões, a gente associa essas 40 questões a um total de 100%, que seria a prova toda, beleza? Então, 30 questões seria quantos por cento? A gente bota um X aqui, beleza? Certo? Disso aqui a gente segue fazendo aquela multiplicação em cruz que a gente está acostumado. Aí a gente multiplica as diagonais e iguala uma diagonal à outra. O que isso produziria para nós aqui, então, nesse caso? A diagonal do 40 com x seriam 40x. Beleza? 40 vezes x, 40x. Igual a 30 vezes 100, que seria 3.000. Tudo bem? E aí, para uma equaçãozinha normal que a gente está acostumado a fazer, tudo aquilo que multiplica a nossa letra, tudo aquilo que opera, né, soma a nossa letra, multiplica, potência, raiz, aquela operação que é feita com a nossa letra, a gente precisa passar para o outro lado executando a operação inversa. Então, nós teríamos a divisão de 3.000 por 40, que dá os nossos 75%. Em suma, Júlio, é exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa que você falou. Pegar o 40, dividir por 100 e multiplicar por 30. Dá na mesma. Só que aqui eu não peguei o 40 e dividi por 100. O 100, perdão. O 100 e dividi por 40. Eu primeiro multipliquei o 100 pelo 30, depois eu dividi por 40. Então, como a ordem dos fatores não altera o produto, a leitura que você fez é a mesma coisa. Mas uma regra de 3 aqui cabe, tá? Nesse caso, cabe. Até aí foi? Então a gente está quase chegando aonde eu pretendo, tá bom? Beleza. Desconto e acréscimo. Desconto e acréscimo. São coisas que vocês estão acostumados a pensar também, beleza? Então nós temos que entender essa situação. Aqui eu trouxe um exemplo só. E eu preciso que vocês deem outro exemplo para mim após esse. Qualquer um de vocês. O desconto é uma redução de um valor a partir de uma porcentagem. Então você tem um tênis que custa R$ 200 e tem um desconto de R$ 20. Ou seja, desculpa, não é R$ 20, 20%. 20%. Tem uma continha que é feita aqui, tá? Já já eu quero que vocês leiam essa continha, mas não lê ela agora. O que eu tenho que entender? Que a totalidade do meu tênis é R$ 200. Então eu tenho que retirar deste preço 20%. Ou seja, se meu tênis custava 100%, 20% agora vai ser
retirado dele. Quanto é que eu vou pagar desse tênis? Eu vou pagar um equivalente a 80%. Vocês reconheceram que é 80%, como o Eduardo disse? Sim. Gente, por favor, se houver dúvida na aula de porcentagem, por favor, vocês me devolvem essa dúvida para a gente treinar mais, tá? Beleza. Então, agora eu tenho que conseguir calcular isso de alguma forma. Eu tenho alguns caminhos. Ou eu descubro quanto que é o desconto e subtrai dos meus 200, certo? Por quê? Imagina que eu tenho aqui 200. Aí eu descubro quanto que vai ser o desconto e pago a diferença. Ou eu descubro quanto que é 80% de 200, certo? Vamos ver aqui nesse caso. Olha lá. Aqui eu peguei 200 e multipliquei por 0,20. O que é 0,20 se a gente for pensar? 0,20 é 20%, certo? Então, se eu pego um número e multiplico por 0,20, eu consigo tirar dele direto o valor disso. Ou seja, 20% de 200 é quanto? 40. Aí o exercício continua. Agora eu pego 200, que é da onde esse 200? O valor do produto. Tiro 40, que seria o quê? Tirar 40? Tirar os 20%, que nesse caso 20% vale em quanto? Em todos os casos, 20% vale 40? Não. E aí o que eu faço agora? Faço subtração e encontro 160%. Só que agora eu vou fazer em azul a outra conta que eu falei que dava para fazer. Lembra? Se eu paguei, se eu tive 20% de desconto, quanto que me resta pagar do tênis? Então, quanto que é 20 vezes 0,80? Vocês viram que o resultado é o mesmo? E eu faço umas continhas a menos? Conseguimos reconhecer, gente, essa possibilidade? Oi, você tem 100%. 20% foi desconto. Então te resta quanto para pagar? Acertou. Isso. Beleza? E o que seria o acréscimo? O que seria, por exemplo, um acréscimo de 10%? Uma bicicleta de R$ 500 sofre um acréscimo de 10%. Agora, ao invés de reduzir 10% do meu valor, eu vou precisar descobrir quanto que é 10% desse valor e aumentar aos 100% que eu tinha. Fez sentido? Sim. Então, do mesmo modo, ele vem aqui e calcula. 500 vezes 0,10. Quanto que é 500 vezes 0,10? É a mesma coisa que tirar 10% de 500. Quanto que deu? 50. Aí eu pego esse 50 e agora eu somo aos 500. E a soma nesse caso vem justamente por causa do acréscimo, dando um total de 550. Só que se eu tivesse um produto que custa R$ 500 e pusesse nele 10% de acréscimo, quanto que seria 100% mais 10%? 110% é quanto em decimal? 1,10. Não é 1,10? Então eu pego 500 e multiplico por 1,10, que seria a mesma coisa que já incluir os 10% nos 500, porque 500 vezes 1 já seria quanto? Os mesmos 500. E agora o 0,10 eu já coloquei na multiplicação a inclusão do valor dos 10% da conta. Fez sentido agora? Fez. Aí agora eu vou trazer para vocês uma tabela para a gente analisar um monte de valor percentual. E aí a gente, por último, termina pensando o que é porcentagem de porcentagem, tá? Aí temos alguns exercícios aqui. A gente vai fazer 3, certo? 3. E aí fica o 4 e o 5 para vocês treinar também, que é um pouquinho mais puxado, mas também não faz parte da nossa lista. Olha só, olha essa tabela aqui. Nós temos a primeira coluna que seria o valor original. Aí nós temos na segunda coluna um percentual aplicado
do valor original. Porque lembra? Não existe um percentual se você não tiver associação desse valor percentual a alguma coisa. Então, nesse caso, é 10% de quanto? De 100. Neste outro, 25% de quanto? De 250. Beleza? Beleza. Aí aqui ao lado, e aí no caso toda a leitura da tabela seria a mesma coisa, tá? Aqui ao lado nós temos o valor do resultado percentual. Então, se eu fosse pensar, 10% de 100 é 10. 25% de 250 é quanto? 62,50 e a gente continua com a mesma leitura. Agora aqui eu tenho um desconto de 20%, tudo bem? Em todos os casos. Então, quanto que seria 20% de desconto de 100? Seria 80. Quanto seria 20% de desconto de 250? Seria quanto? 200. Estão entendendo? A tabelinha já está toda pronta. Eu vou deixar uma lição de casa para vocês, que é ler essa tabela até você ver da onde que veio cada um desses valores. E se você quiser, cara, calcula aí. Se precisar, até pega a calculadora para ir ser um pouco mais rápido, para ver se você consegue ver se isso daí está certo mesmo, se você entendeu essa leitura. E por último aqui, o acréscimo de 16%. Então agora a gente tem um produto que custa 100, vamos acrescentar 16% sobre o valor desse produto. Nesse caso deu 116, certo? Quanto que aumentou em valor? R$ 16. Mas olha essa situação. É 250. Eu aumentei 16%. Mas quanto que aumentou? Vocês viram que aumentou R$ 40 agora? Como? O valor total associado é diferente. Então, 16% de 100 é um aumento de 16%. Te soa um resultado. 16% de 2 milhões já te parece soar outra coisa. Tá fazendo sentido? Beleza. Tá muito pesado? Não? Tá bom. Então agora eu vou passar para vocês a minha alternativa para vocês conseguirem calcular qualquer porcentagem, tá? E aí eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Certo? Eu vou pegar esse exemplo aqui para a gente treinar, tudo bem? E aí eu vou treinar numa guia nova aqui. Deixa eu copiar isso daqui, certo? Peraí. Vou abrir aqui um slide novo. Vamos lá, pessoal. Ó. Como é que eu faço para extrair porcentagem de números, certo? Veja bem. Aqui a gente lembra que nós temos 250 e 250 é o nosso valor, certo? O que eu quero que vocês consigam fazer? Eu preciso que de qualquer valor, ó, de qualquer valor, você precisa, dois pontos, extrair 10%, extrair 1% e extrair 50%. Beleza? De qualquer que for o valor, você precisa conseguir fazer isso daqui mentalmente. Não, professor, você está de sacanagem que eu vou calcular a porcentagem de cabeça. Sim, gente, vocês vão calcular a porcentagem de cabeça. Se vocês fizerem isso, cara, vocês vão ter feito uma boa coisa para vocês. Tá? Uma boa coisa mesmo para vocês. Então, qualquer que for o valor, vocês precisam conseguir extrair quanto que corresponde 10% dele, quanto que corresponde 1% dele e quanto corresponde 50% dele. Certo? Esse é o primeiro passo que vocês têm que conseguir fazer.
Feito isso, o que vocês vão entender que vai ter que ser feito? Olha só, você, para extrair 10% do número, só precisa andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Essa é a sua alternativa para fazer isso. Então, se para extrair 10% do número você vai andar com a vírgula uma casa para a esquerda do número, extrair 1% não é 10 vezes menos do que 10%? Compara, 10% com 1% não é 10 vezes menos? Então, extrair 1% você precisa fazer o quê? Andar com a vírgula, isso mesmo. Duas casas para a esquerda. Beleza? E em último caso, o que seria extrair 50% desse valor? Boa. Então pegar, dividir o valor por 2. Isso aqui a gente consegue, tá bom? Então, de um jeito muito rápido, a gente vai pegar os 250 e vai falar, beleza, então quanto que é 10% de 250? Sem pensar muito. Pega a vírgula e anda uma casa para a esquerda. 25, pronto. 10% é 25%. Qualquer número, professor, qualquer número. Nossa, até 837? Sim, até 837. 10% de 837 é quanto? Digitei errado. 83,7. Pegamos o esquema? Beleza. Certo. E 1% do número? 1% de 250 seria quanto? 2,5 ou 2,50 ou 2,5 ou 2,50, dá na mesma, tá? Esse zero centesimal pouco importa. E quanto que seria 1% de 837? Boa, 8,37, perfeito, certo? Aí agora eu quero que vocês calculem mentalmente, beleza? Mentalmente, esses 25% daqui, para dar isso daqui, certo? Então, o nosso desafio agora é fazer o quê? Testar o resultado da tabela. Só que eu quero desse jeito. Oi? Boa, porque é 25%. Mas e se fosse 27%? Pode ser 7 vezes o 1% ou uma vez os 5% e uma vez o 1%. Olha só, gente, olha só. Vê se você consegue entender, cara. Faz esse esforço aí e vê se vai. Vamos lembrar? Eu quero o que mesmo? Eu quero 25% de 250, beleza? Só que eu não vou tentar fazer isso de cabeça. Eu vou ter que pegar esses 25 aqui, aí eu vou separar ele em valores que eu conheço, facinho. Vou falar, pô, eu preciso de 25%, mas eu sei que 10% é quanto? 25. E eu sei que 10% é quanto? 25. E nesse caso, esses dois 10% aqui me dá quanto desse número? 20%. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Então, dos 25 que eu tinha que ter, eu já tenho quanto aqui que eu fiz de cabeça rapidinho? 20. Aí agora eu tenho opção. Pô, eu preciso terminar com 25%. Vocês conseguem saber quanto que é de cabeça 5% então desse número? Pô, se 10% é 25, 5%, exato. 5% não é metade de 10? Então 5% vai ser metade de 25. Porque se 10% é 25, 5% é metade do de cima. Então esse resultado vai ser metade do de cima, 12,5. Aí agora eu tenho que entender que eu vou pegar essas porcentagens que eu fracionei e eu assumo. Logo,
Como? 10% mais 10% mais 5% é 25%, certo? 25 mais 25 mais 12,5 dá quanto? 62,50. Gente, isso aqui é valiosíssimo. Pensa assim. Tem que começar a pensar assim. Amanhã você tem que começar a pensar assim. Ah, professor, eu não consegui. Tudo bem, que erre. Que erre. Entre começar a pensar e não pensar, você já está muito longe. Quando vocês for fazer o Enem daqui 3 anos, 4 anos, talvez, 2 anos, não sei, vocês têm mais ou menos 56 segundos para fazer cada conta na prova de matemática. 56 segundos. Você não pode ficar tentando fazer uma regra de 3 para achar a porcentagem de um número. Você não pode. Entenderam? Beleza. E se fosse 12%? Como que você acharia 12% de um número? Descobre quanto é 10, descobre quanto é um, descobre quanto é um. Porque 10% mais 1% mais 1% dá 12%. Soma todos os resultados. Nossa, então até 42% eu consigo fazer assim? Sim, gente, você consegue fazer qualquer porcentagem de cabeça fazendo ali 3, 4 somas. E aí você vai pegando prática, mano, nossa, você voa, voa. Só que você tem que treinar. Tem que treinar. Tem que treinar. Tá bom? Beleza. Como hoje foi a primeira aula, a gente demorou um pouquinho para começar, a gente vai até 9h10, tá bom? Vocês estão muito cansados ou não? Não? Tá bom. Então, alguém sabia dessa. O Edu sabia que eu sei que sabia. Alguém não sabia dessa estratégia aí? Deixa eu ver, tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando. Beleza. Mais 17 minutinhos, vai, 15 minutinhos. E aí agora a gente tem que entender o que é porcentagem de porcentagem. Vários exercícios falam disso, tá? E aí eu vou frisar muito a correção disso com vocês depois. Quando a gente for fazer as aulas para resolução de exercícios, com certeza vai ter desses. E se você for fazer seus exercícios e tiver dificuldade, me manda a dúvida para eu ajudar você. Porcentagem de porcentagem é quando a gente aplica uma porcentagem sobre outra porcentagem que já foi gerada. E aí que eu trouxe um exemplo, ó, dá uma olhada. Uma loja dá 10% de desconto e depois mais 20% sobre o preço já com desconto. É a mesma coisa que dá 30% de desconto? Fala, não, não é. Vocês conseguem reconhecer que não? Porque quando você assume 10% de desconto, o seu novo total diminui. E agora 20% não é 20% associado ao valor que você tinha. É 20% associado a 90% do que você tinha. Entendeu? 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 Então eu tenho que entender que quando eu associo uma porcentagem acima da outra, eu só posso aplicar a segunda porcentagem uma vez que eu assumi o total da primeira. Ou, e aí em exercícios eu mostro como você pode fazer isso de um jeito mais fácil. Beleza? E aí o exercício te entrega ali as opções, ó, boa. Então você tem R$ 100. Aí você tem 10% de desconto. Quanto que é 10% de 100? 10. Tira esses 10 porque é desconto, vai sobrar 90. Aí agora a loja cobra do produto R$ 90, mas agora aplica 20% de desconto. Quanto que é 20% de 90? Pô, se 10% de 90 é 9, 20% de 90 é o dobro, então é 18. Então agora eu tinha 90, então eu tenho 18 de desconto. Eu vou pagar 72. Logo, se era 100 e virou 72, quanto que foi minha redução? 28, né? Era 100, virou 72, minha redução foi quanto? 28, certo? Certo, 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 certo. Então aí eu tenho que entender que não é associar os 10% aos 30%, lembra? 10% é de uma coisa, 20% é de outra coisa, então é outra coisa.
E aí tem um exercício dos exercícios, né? Um exercício dos exercícios, é claro, pra gente fazer, pra gente treinar isso. Vem cá, segue. Um celular custa R$ 2.000 e teve 15% de desconto. O valor pago foi? Calma. Vamos fazer do meu jeito. Pensem comigo, por favor. Certo. Professor, quanto que é 10% de 2.200? É só dar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, eu já tenho 10, mas eu preciso de quanto? De 15. Então, se 10% é 200, 5% é quanto? 100. Então, se eu fosse pensar que se 10% é 215 e 5% é 100, 15% seria a soma de 200 com 100. Quanto dá? Fala 300, fala 300. 300 de desconto. Então, agora nós temos um celular que custava dos R$ 2.000. Vamos tirar R$ 300 de desconto. Ô, gente, fala para mim que conta que vocês fizeram. Vocês fizeram uma soma. Vocês andaram com uma vírgula e fizeram uma soma. Vocês tiraram 15% de um número. É muito bom esse negócio, cara. Tem que inventar o nome para esse método. Vamos inventar o nome para esse método. Quinto ano? Vocês lembram disso do quinto ano? Fazer as decomposições? Vocês lembram das decomposições que vocês faziam? Vocês separavam todos os milhares, somavam os milhares, depois todas as dezenas, somavam as dezenas, depois montavam o número no final e fazia a conta de cabeça. Aí você chega no sexto ano, você não consegue mais fazer conta de cabeça, cara. Você faz 2 mais 2 no papel. Tem que treinar, gente. Matemática tem que treinar, não tem jeito não. E é bom que é difícil para os outros, e se a gente for só um pouco bom, a gente já é melhor que todo mundo. Né? O importante não é ser ótimo, o importante é ser melhor que os outros. Tá bom. Questão 2. Um produto custa R$ 400. Eu tô ficando com sono já, tô ficando. Vai. R$ 400. Com 25% de acréscimo. Cara, olha, de verdade, viu? Vocês não fazem ideia do tanto de gente que chega aqui e assinala essa daqui, ó. Pô, 25% é mais 25, então pá! Soa estranho, mas é verdade, tá? As pessoas confundem mesmo isso. Vamos tirar 25% de 400 do meu jeito de novo? Dá para dividir por 4. 25% é só dividir por 4. Mas vamos fazer do nosso jeito lá. 10% de 400, anda vírgula uma casa para a esquerda. 40. Só que eu quero 25%. Então eu vou pegar mais 10%, que é mais 40. Já tenho 20%. Para 25% falta só 5%. 20. Beleza? Porque se 10% é 40, 5% é 20. Então 25% é 40 mais 40 mais 20, que dá 100. Logo, qual que é a minha alternativa? 500. Tá muito rápido, gente? Não. Bianca, Pedro, ah, G, de boa. Júlio, boa, boa, gente. Obrigado, tá? Muito bom. R$ 500. E agora esse daqui é o do sapato. Dois descontos sucessivos de R$ 10, de 10% e 20%. Vamos tentar calcular o valor do sapato que de R$ 300 recebeu dois descontos sucessivos. Certo. Se reduzíssemos 10% de 300, teríamos qual valor após a primeira redução? Vamos lá? 10% de 300 é 30, certo? Então, o valor após a primeira redução é R$ 270. Agora eu tenho que tirar 20% de R$ 270. Opa, beleza? 20% de R$ 270. Não, professor, não, calma, calma, calma. 10%, você ensinou a tirar 10%. Isso, é verdade. 10% de 270 é 27. Como eu quero 20% de 270, é tirar 10% duas vezes. 10%, 10% dá 20% de 270. Então, se 20% de 270 é 27 com 27, 27
20% de 270 é 54. Eu estou falando todos os valores porque tem que soar confuso, mas tem que ficar claro o que você está fazendo. Vocês têm que tipo, ficar pensando. Então, quanto que vai dar? Eu tenho que fazer o quê para terminar? 270 menos 54. Dá 216 reais. Ficou clara a resolução que o tio pôs ali para vocês? Boa, gente. Vamos lá. Agora para encerrar, tá? Aqui vocês têm esses dois exercícios para vocês terminar também. Vocês vão receber o PDF, tá bom? Desse PowerPoint. Eu vou salvar ele aqui, ó. Vou até mandar agora para vocês verem como que eu vou fazer isso. Ó. Vou vir aqui. Cadê? Ô, oh, droga. Volta. Vou vir aqui. Arquivo. Eu vou vir aqui. Baixar. Aí, por exemplo, quando tiver baixado e ele pronto, já editado desse jeito que tá aqui, eu vou lá no WhatsApp e vou falar assim, ó, aula 2 matemática, porcentagem. Aí eu vou vir aqui e vou jogar a aula aqui. Depois você vai ter a aula que nós construímos juntos. Beleza? Ela completinha. E nesse material, tá bom? Não vou mandar isso aqui agora não, porque depois eu vou mandar de uma vez só com os vídeos, tá bom? Foi só um exemplo de como que eu faria isso. Vocês viram? Vocês conseguiram ver minha tela fazendo isso ou não? Tá, beleza. Aí eu vou mandar junto com os vídeos. Mas agora eu quero que vocês deem atenção nessa parte aqui, por favor. Ó. Aqui no final, vocês têm vídeos de apoio, como a gente combinou. Esse primeiro vídeo é um vídeo do professor Sandro Curió, que é um outro careca que manja matemática também. Nossa, muito mais que eu. Muito mais que eu. Ele é muito bom. Se você quiser maratonar os vídeos dele, maratona. Mas vem assistir minhas aulas também. Acabou, é isso. Ele é muito legal, só que ele é muito prático. Então, se ficar difícil o jeito que ele está falando, fala, professor, não gostei do vídeo do careca, manda outro. Eu mando outro. Eu tenho outro professor que eu acho um pouco mais tranquilo para ensinar. A Giz com Giz é muito lentinha, mas eu também gosto dela, mas eu acho que também é muito lento. Mas eu quero que vocês foquem nesse segundo link aqui, ó. Nesse segundo link aqui, se eu não me engano, um vídeo de 1 hora. 1 hora, 1 hora só de resolução de exercícios. Questãozinha da banca FGV, Não Fundação é esse, Getúlio não. Vargas. É 9 minutos. Esse daqui é outro, me confundi. 9 minutos só de resolução de exercícios de concurso. Mas tem outro dessa mesma playlist que o cara tem uma coletânea de 1 hora de exercícios de porcentagem, de concursos e de vestibulinhos e de vestibulares, só fazendo correção, fazendo correção, fazendo correção, fazendo correção. Gente, não tem coisa. Matemática você tem que fazer exercício. Não existe resumo para matemática. Você tem que fazer exercício. Então, se tiver que assistir um videozinho aí, deixa esse videozinho passando. Vai, sei lá, lavar uma louça, bota o vídeo, deixa o vídeo lá, vai assistindo, vai ouvindo esses valores, vai ouvindo essas informações, vai pegando essas coisas que você vai conseguir. Tá bom? Para vocês, obrigado por terem me recebido de novo na casa de vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado certo. Tô aqui porque vocês precisar. Fechou? Bom descanso. No sábado eu mando as aulas, até no sábado no máximo, eu mando as aulas e os vídeos das aulas gravadas para vocês consultar depois se vocês precisarem. Beleza? Então, boa noite, até amanhã, tá? Amanhã 7h20, como nunca. Tchau. Tchau. Obrigado eu. Tchau, Bianca. Tchau. Uh, consegui aplicativo. Muito bom.